Telespectador ao redor do mundo, eu saúdo a sua fé. Que você vença hoje, vença amanhã e vença sempre no nome de Jesus. Estamos juntos para glorificar a Deus. Que o seu coração esteja atento para entender e ouvir o que Deus tem para você. Sim, há algo importante para transmitir ao seu coração. Há algo de Deus importante para transmitir para a sua vida. A palavra de Deus irá falar com você. Permita que a palavra da verdade fale ao seu coração. Espere um pouco no Senhor. Sabemos que é muito difícil esperar. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Esperar é algo difícil. Agora, imagine esperar com paciência. Mas esperar em Deus é a melhor resposta que você pode ter do Senhor. Sim, esperar em Deus já é uma resposta de Deus para você mesmo. O problema é que nas nossas situações e circunstâncias da vida, de tão difícil que é e de tão destreinado que somos, de não treinados no reino do Espírito, que nós queremos apressar as coisas. Nós queremos ver agora o milagre. Nós queremos ver o já. E não entendemos que o já aconteceu. Já existe no reino espiritual. O que precisamos é descansar no Senhor. E descansar no Senhor com dor é muito difícil. Descansar no Senhor com dúvidas é muito difícil. Descansar no Senhor com perca de alguma coisa é muito difícil. Mas tudo isso que eu falei para você, que é muito difícil, isso está dentro do reino humano, do reino natural. Quando você entra para o reino natural, ou você vive no reino natural, tudo é mais difícil no reino espiritual. Parece que nós lemos a palavra e nunca compreendemos. Parece que alguém canta um louvor, toca em nós choramos, mas não há transformação. Parece que aquele problema nós nos adaptamos e adequamos a ele e se der tudo certo, Deus quiser, vai acontecer. Nós somos tão treinados a errar que, infelizmente, quando se trata de esperar no Senhor, nós achamos que é errado. Nós até achamos que é certo. Nós até falamos que estamos esperando, mas começamos a, em muitos casos, duvidar da espera, duvidar do Senhor, duvidar da resposta. Está demorando demais, eu não suporto mais, eu irei morrer. Parece que tudo fica meio que turvo, nublado e escuro para nós. Mas o que eu trago ao seu coração é uma palavra de força espiritual. É uma palavra transformadora espiritual. Por isso que eu convido você a abrir os ouvidos do seu coração. Não tente abrir os ouvidos do seu entendimento. O seu entendimento ele é muito bom, mas ele é limitado. Ele não vai te levar ao reino do Espírito. Sim, o seu entendimento ele é limitado. Ele só vai chegar até o momento em que você sentir aquela dor e achar que a dor não vai passar. O seu entendimento só te levará a uma nova dor. O seu entendimento só te levará a descobrir fatos históricos sobre a Bíblia. O seu entendimento só te levará a descobrir quem foi Jesus, aonde ele nasceu, o que ele fez. Não te levará ao conhecimento e à realização espiritual de fato de cura e de libertação. Veja, em muitos lugares você vê as pessoas falando de cura e de libertação, e que Jesus vai te curar, e nós vamos fazer uma live, e receba, e parece que você é tocado apenas psicologicamente. Sim, aqui você aprenderá no Senhor como adquirir de Deus coisas novas para a sua vida, para romper em fé e entrar no reino do Espírito. E assim conseguir capturar as coisas para a glória do Senhor Jesus em sua vida. Então, convido a você, abra agora a sua Bíblia com fé, confiança, mesmo com dor, tenha fé. Essa dor irá passar ao ponto que você começar a assistir este vídeo. Sim, com alguma doença e enfermidade, você abre a sua Bíblia e você vai descobrir que você vai começar a querer vomitar e a enfermidade vai sair de você.
Sim, com o seu coração amargurado, abatido por alguma situação, mas ao decorrer desta mensagem, o seu coração estará tranquilo no Senhor. Creia nisso, isso irá acontecer. Sim, a dor está muito grande e você acha que não vai suportar. Não se preocupe, ao decorrer dessa mensagem, o Senhor te ajudará. Abra a Bíblia comigo. No livro de 1 Pedro, abra a Bíblia em 1 Pedro. O versículo é muito importante para nossas vidas. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18. Diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E isso nos traz o tema desta mensagem: mortos no corpo, vivificados pelo Espírito. O que se vê hoje é que muitas pessoas estão vivas demais no corpo. Elas acreditam em Deus, acreditam no Evangelho, acreditam na palavra de Deus, vão para as suas igrejas, ouvem as palavras dos pastores e apóstolos, mas, no entanto, ainda assim, não está sendo vivificados no Espírito. É necessário nós entendermos o que é vivificar no Espírito. Lembre-se, eu já falei sobre isso em uma outra mensagem. Vivificar é tornar vivo novamente. Existem muitas pessoas por aí que estão tentando viver a vida espiritual, vivificando a vida do seu próprio corpo. Tentando deixar o seu corpo ainda vivo de alguma forma. Quando eu falo corpo, lembre-se, eu não estou falando desse corpo humano, das suas mãos, não estou falando disso, eu estou falando da intenção humana, da intenção do homem. E a intenção do homem sempre vai estar do lado do erro e do pecado. Sempre vai estar do lado da razão. Lembre-se, existem pregadores por aí que dizem, viva pela razão. Não viva pela razão. Isso é errado, isso é antibíblico. Jesus, a palavra de Deus, nunca te aconselhou a viver pela razão. Talvez você ouviu essa expressão antes em outro lugar. Devemos ter razão. Você deve ter o Espírito de Deus agindo em você e te dando a informação do que você deve fazer, no que você não deve fazer, para onde você tem que ir, para onde você não deve ir. Se você age com a razão, você age com o corpo humano. Você age na tendência humana. Você age na lógica humana. Então você está vivendo no reino natural. Viver no reino do Espírito é agir pelo Espírito de Deus. Você não anda se ele não mandar você andar. Você não fala se ele não falar para você falar. Você não para se ele não te determinar em seu coração que você deve parar de andar. No entanto, hoje você vê milhares e milhões de cristãos ao redor deste mundo, aconselhando uns e aos outros a viver pela lógica. A lógica humana é limitada. O seu pensamento é limitado. A sua lógica jamais se aproximará do reino de Deus. Jamais se aproximará do reino espiritual. Porque o reino espiritual, ele se discerne espiritualmente. Agora, entenda o versículo. A Bíblia diz que, pois também Cristo sofreu. Não é só você que está sofrendo. Ele também sofreu. O seu sofrimento talvez seja um, e o de Cristo foi outro. Mas o sofrimento de Cristo te traz algo diferente. Você vai ver. O sofrimento de Cristo faz com que o seu sofrimento seja agora dissipado. Você verá. A Bíblia continua dizendo assim: ele sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Uau! Jesus sofreu para te conduzir a Deus, para te encaminhar a Deus, para te levar a Deus. Agora, existem algumas perguntas que é necessário a ser feitas. Você de fato está sendo conduzida para Deus? Você de fato está sendo conduzido
para o Senhor? Você de fato está sendo conduzido para o reino espiritual? Ou você está se conduzindo para a igreja? Ou você está se conduzindo para uma leitura da Bíblia? Ou você está se conduzindo para o seu próprio entendimento? A Bíblia diz que Cristo morreu, ele justo, morreu pelos injustos. Sim, você, nós somos injustos. Isso é verdade, está na palavra. Mas nós nos tornamos justiça de Deus, porque aquele justo chamado Jesus morreu por mim e por você. Observe bem a palavra. Pois ela continua dizendo assim: ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Entenda, essa palavra, ela é muito importante para a sua vida e para a minha vida. Morto no corpo. Quando eu falo morto no corpo, na verdade eu estou falando morto nos sentidos. Sim, quando a Bíblia fala no corpo, está falando de sentidos. Os seus sentidos, eles te levam a pecar. Os seus sentidos te levam à morte espiritual. Os seus sentidos te levam a uma conduta que não faz parte do reino espiritual divino. Às vezes nós queremos viver uma vida com Deus, louvamos, ouvimos louvores, talvez você vá para algum show, aí chora, já viu aquela multidão de pessoas em show? E que chora, levanta as suas mãos, ou numa igreja, e que entra na igreja e chora, e pede a Deus misericórdia, mas quando sai da igreja, parece que os seus problemas o acompanham. É como que se a pessoa tirasse aquele fardo fora da igreja e colocasse lá na porta e falasse: fica aí, que agora eu vou entrar. Aí a pessoa entra para dentro da igreja. Lá cultua, ouve uma palavra, alguma exortação, alguma pregação, alguma admoestação, alguém fala em línguas, alguém canta, alguém bate palma, que tudo maravilhoso. Mas quando sai de dentro da igreja, parece que pega novamente o problema e coloca sobre as costas. Vai para casa dizendo: nossa, esse culto foi uma bênção. Esse culto foi uma bênção. Você pergunta: como foi, irmã? Uma bênção. Como foi, irmão? Uma bênção. Só que ao chegar no caminho para casa ou em casa, percebe-se que está ainda ou estão ainda com os mesmos problemas espirituais. Viver em Cristo não é viver uma vida de aparências. Viver em Cristo não é você ir para a igreja. Viver em Cristo não é você dizer que está tudo bem. Está tudo bem. Eu declaro. Não é dizer que está tudo bem. Viver em Cristo é morrer para o seu próprio corpo. Lembre-se, quando eu falo corpo, eu estou falando de sentidos. E esses sentidos, sentidos carnais. E quando eu falo de sentidos carnais, eu estou dizendo das vontades e desejos a qual o corpo humano ou a carne, ela quer sustentar você. Numa prostituição, num desejo de bebida, um desejo de uma farra, de uma festa, acostumado ou acostumada com a doença, ao ponto de dizer assim: a minha diabetes. Já viu essa? A pessoa está tão vivendo nos sentidos ou no corpo, que está viva no corpo, achando que é cristã, que diz: a minha diabetes. Ela declara que a diabetes ou o espírito maligno que gera a diabetes, sim, é um espírito maligno. Se você não sabia, não é apenas uma questão clínica. É um espírito maligno que gera a diabetes. Sim, isso é verdade. A pessoa está tão acostumada que diz: minha diabetes está baixa. Não, eu estou tomando um remédio e aí a minha diabetes é só eu me organizar. Já viu essa? A pessoa está tão acostumada no reino dos sentidos, no reino carnal, no reino humano, indo para a igreja, mas vivendo no reino humano, que é tão habituada a essas coisas. Não, a minha enxaqueca... Já viu essa? Eu tive uma depressão e agora eu tenho a minha ansiedade. Eu procuro o meu psicólogo, o meu psicanalista. Você sabe dessa? As pessoas estão tão acostumadas a
a dizer que crê em Deus e viver no mundo dos sentidos ou no mundo carnal, que em vez de matar o mundo carnal e viver no mundo espiritual, não sabe a diferença do mundo espiritual para o mundo físico. Ele não sabe se de fato Deus cura. Não, Deus cura. Eu creio que Deus cura. Mas é como se, quando diz que crê que Deus cura, do mesmo jeito a efetivação da cura não vem. Observe o versículo. A Bíblia diz que ele foi morto no corpo. Talvez você esteja vivendo no corpo, tentando acessar o reino do Espírito, tentando ser espiritual. Você fala em línguas, você vai para a igreja, você canta, você adora, você prega. Mas você vive tanto no reino natural, que exclui a importância de morrer nesse reino e viver no reino espiritual. E viver no reino espiritual é ser vivificado no Espírito. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele morreu no corpo. Naquela cruz, quando ele morre no seu corpo. Quando ele se torna ressurreto, ele ressurge em espírito. Veja lá, procure, pesquise, lá naquela passagem que Maria está lá e ela procura sobre o corpo de Jesus e de repente Jesus aparece na frente dela e ela não reconhece ele. E ela começa uma conversa com Jesus e diz, se você pegou o corpo do meu mestre, me diga onde está, que eu vou buscar. Até o ponto de Jesus falar algo importante para ela, o nome dela. Jesus conhece você pelo seu nome. Quando eu falo o seu nome, eu não estou falando apenas do seu nome de Antônio, de João, de Maria. Não estou falando disso. Eu estou falando do seu nome no reino do Espírito. Sim, ele conhece o seu nome no reino do Espírito. Por isso que quando Jesus fala Maria, a voz, a pronúncia, o jeito de Jesus falar, não toca na mente de Maria ou nos ouvidos de Maria. Toca no coração de Maria. E Jesus fala sobre isso. E fala com Maria, se dirige para Maria. Mas, entenda, Jesus morre no corpo e aparece agora vivificado no Espírito. Ok? O que você tem feito da sua vida? Aí você corre lá, aí se ajoelha, aí ora, aí você reza, aí você pede, aí tanta coisa, aí você faz um jejum, porque te ensinaram a fazer isso. Ok, mas o que o Espírito de Deus fala ao seu coração? Ele fala com você? É possível o Espírito de Deus falar com alguém? Isso é verdade? Sim, isso é verdade. O Espírito Santo, ele é presente nas nossas vidas. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, eu quero viver agora para Deus, eu aceito o meu Senhor Jesus como meu Salvador, eu rejeito as coisas da terra. Você faz tudo isso, só que você corre para o pecado o tempo inteiro. Você diz que crê, mas na verdade você crê mais ou menos. E para Deus e no reino espiritual, mais ou menos, não é nada. Não significa nada. Eu já dei o exemplo em uma outra pregação, em uma outra mensagem, em um outro vídeo. Você pode pesquisar. Sim, você pode pesquisar. Nessa outra pregação eu falo de pessoas que dizem que têm fé. A fé na fé e a fé em Deus. A fé na fé é aquela que diz assim, eu creio que não vai chover hoje. Eu vou para o trabalho, mas não irá chover. Aí está todo mundo lhe ouvindo, você diz, não vai chover. Olha, não vai chover, não vai chover. Mas para me prevenir, eu vou pegar o meu guarda-chuva. Esse vou pegar meu guarda-chuva para me prevenir é viver um reino dos sentidos. É você viver nesse reino, no reino dos sentidos. Você acredita que Deus faz. Só que para você se prevenir, não é com Deus, agora é com guarda-chuva. Você consegue entender? Você talvez tenha vivendo a sua vida inteira, tenha vivido a sua vida toda, acreditando em Deus, indo para a igreja, mas com tanta vida na carne, tanta vida no seu corpo, tanto desejo, tantas vontades. O corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Entende isso? A Bíblia diz que
que ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Vivificar significa tornar vivo outra vez. Você precisa estar vivo outra vez. Você precisa viver outra vez. Eu não falo de uma nova vida quando criancinha. Não, eu estou falando de você viver em Cristo. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Você só pode ser nova criatura se você está em Cristo e não com Cristo. Você tem vivido muito com Cristo, lendo a Bíblia, indo para a igreja, dizendo os améns. Mas viver em Cristo nem todo cristão vive. Muitos cristãos estão vivendo com Cristo. Estão deixando de viver em Cristo. Porque viver com Cristo, você pode acreditar em muitas coisas. Você pode ir para a igreja, e sabe aquelas pessoas que até esperam o domingo para dizer, é o melhor dia, é o culto do domingo. É isso. As pessoas estão vivendo meio que divididas, sem saber ao certo o que de fato é o reino espiritual. E por isso estão morrendo no espírito e vivificando a carne. Lembre-se, quando eu falo de carne, eu estou falando de sentidos. É aquela mensagem no celular, no Instagram, no WhatsApp ou em qualquer outra rede social que você não quer ver, mas você passa e corre o olho. Sim. É aquela música que você sabe que não é divina, que não é aprovada pelo Senhor, mas você vai lá e escuta. É uma roda de escarnecedores da palavra. Você sabe que eles são escarnecedores da palavra a qual você diz que está fazendo parte. Mas você está lá. Isso é estar vivo para o corpo e morto no espírito. Jesus, ele morreu para o corpo e estava vivo como está vivo no espírito. Sabe, aquela forma tendenciosa de você falar com alguém como que parece uma impressão de sedução. Esse tipo de coisas te leva a estar viva ou vivo no corpo. E estar morto no espírito significa dizer que você está lutando uma luta injusta. Você sempre irá perder. Não, mas eu estou passando por uma tribulação tão grande que eu não tenho tempo para esse negócio de corpo. Eu estou passando por uma luta de enfermidade. Ok, você está passando por uma luta de enfermidade. Aonde está vivo? Quem está sendo alimentado e vivendo mais? O seu espírito ou o seu corpo? Ah, mas é porque eu estou tão abatido. Eu estou tão abatida. Eu não suporto mais. Essa dor está tão forte. Significa dizer que você continua a alimentar o seu corpo. O seu espírito sempre estará pronto com Deus. Não importa a situação que você passe, importa é o que Jesus fala a respeito da sua situação. De novo, não importa a situação que você está passando, o que importa é o que Jesus tem a falar a respeito da sua situação. Se você crê que Jesus, o mesmo que você pega a Bíblia e folheia e lê, se você crê que esse Jesus é curador, não fique correndo atrás apenas da cura. Correr apenas atrás da cura é tentar viver no reino dos sentidos ou do corpo. Porque a cura é para o seu corpo. Todo mundo quer cura, mas está longe do curador. Todo mundo quer libertação, mas está longe do libertador. Quando se fala do libertador, ou exige que você, porque a Bíblia exige que você se separe do corpo, dos sentidos, entende? A Bíblia exige que você, de fato, deixe de viver a vida do corpo ou do desejo dos sentidos e comece a viver a vida do Espírito, do desejo do Espírito de Deus. Mas parece que para você é tão difícil. Parece que está sendo tão difícil. Você pronuncia algo com a sua boca e o seu coração perante Deus é uma outra coisa. Não, mas eu sou cristã, eu acredito em Deus. Não estou falando disso, talvez de fato você acredite e parabéns para você. Agora a questão não é o que você acredita ou deixa de acreditar. É o que você está vivendo que vai influenciar
no reino do Espírito para a sua transformação, para a sua cura, para a sua libertação, a libertação da sua família, a libertação do seu esposo. Então, o que você deve fazer? O que eu devo fazer? O que Jesus fez. Ele é o exemplo de tudo. Jesus é o nosso exemplo. Nós devemos olhar para Jesus e seguir o que ele fez. A primeira coisa que você deve fazer é morrer para o seu corpo, para as vontades carnais. Sim, sabe aquelas festas, aquelas músicas, aquelas tendências humanas, aquelas tendências mundanas? Morra para isso. E comece a viver no Espírito. Você verá coisas maiores para você. Para você que está no leito, numa cama. Mas eu não faço nada disso, eu não vou para uma festa, eu estou no leito de uma cama. Entenda, o leito de uma cama que você está. Aí mesmo, pode ser o reino da carne, como pode ser o reino do Espírito. Você que vai decidir. Você mesmo no leito, numa cama. Se você olha para a sua circunstância, como ela aparece e se parece para você, você continua a viver no reino dos sentidos. Tudo que você vê, dita a sua direção. Tudo que você ouve, dita a sua direção. Tudo que se fala ao seu respeito, dita a sua direção. Isso é uma fé pela fé. A fé em Deus que te leva a ser vivificado no Espírito é quando tudo de fato, aparentemente, não está dando certo. Mesmo assim, você consegue contemplar com os olhos do teu espírito que você está vivificado por Deus. Significa dizer que você no leito, você está curado. Não será curado, está curado agora. Você está curado agora. Você consegue agora no reino do Espírito entender que Deus te deu a cura porque você crê não é numa palavra de quem fala, mas você crê na palavra daquele que é. Jesus é a cura. E agora você está vivendo em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Está em Cristo. Você agora está em Cristo. Significa dizer que você de fato obteve a cura. Agora, se você vive no reino humano, porque os cristãos de hoje estão sendo treinados a viver no reino humano, infelizmente, aí você vai dizer assim, mas eu não sei como fazer isso. Como eu posso ser curada e curado agora? Isso é o reino humano agindo. Porque o reino do Espírito consegue compreender pelo seu Espírito. Você não compreende pela sua inteligência, sua faculdade. Você não consegue entender o reino do Espírito assim. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele de fato está vivo. Se Jesus está vivo é porque ele foi vivificado em Espírito. Leia Efésios capítulo 1 e capítulo 2. Lá você vai ver no capítulo 1 que a Bíblia diz que Jesus está nos céus, na direita de Deus. E agora no capítulo 2, versículo 6 em diante, diz que você está com Jesus nos céus. E está em Jesus. Significa dizer que tudo é possível quando você crê no reino do Espírito e abandona esse reino físico, esse reino da carne. Você morre para esse reino. Lembra o que é morrer? A morte é deixar a existência. Mesmo que fique lembranças, mas a existência corpórea, física, ela deixa de existir. Quando eu falo que você deve morrer no seu corpo, eu estou dizendo que você deve morrer para os seus sentidos. Sentidos pecaminosos. Sentidos de dúvida. Você tem muita dúvida, será? Eu creio que Jesus me cura, mas será se ele vai me curar? Eu creio que Jesus salva, mas será se eu estou salvo, estou salva? Eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor, mas eu estou passando por tanta aflição. Sabe, você fica dividido, se dividindo ao meio. Creia que Jesus Cristo morreu no corpo, está vivificado em espírito. Você também está vivificado e vivificada no seu espírito. E é possível você estar ressurreto diante de Deus. Você ressuscitou. Ressuscitar é tornar a vida.
A vida para você. A vida em Cristo Jesus. Jesus chega com a vida para você. A vida em Cristo Jesus. Receba a vida agora no nome de Jesus. Receba a vida agora no nome de Jesus. Receba a vida agora no nome de Jesus. Seja curado agora. Seja curada agora no nome de Jesus. Receba a vida no nome de Jesus. Que o poder milagroso que vivifica o seu espírito possa transpassar o seu corpo, os seus sentidos, e matar os seus sentidos, afundar os seus sentidos, as vontades do seu sentido, e você ser vivificada e vivificado no Espírito através do poder de Deus. E como é que você recebe cura? Como é que você pode receber a cura? Vivifique-se no Espírito. Não só queira a cura, queira o curador perto de você. Não só queira a libertação, queira o libertador perto de você. Quando o curador está perto de você, você não diz que a doença é sua. Ah, minha enxaqueca. Você não diz porque o curador está perto de você, está em você, agindo em você. Ah, minha diabetes. Você não diz isso porque o curador está agindo em você. Ah, o meu filho está à beira da morte. Você não diz isso porque a vida, que é através de Jesus, está no seu filho. Você começa a declarar a palavra de vida eterna. Você sabe o que é a palavra de vida eterna? São palavras da Bíblia tiradas, extraídas para o seu coração. Por exemplo, você em muitas vezes se sente fraca, mas a Bíblia diz que você é forte. Palavra de vida eterna, você é forte. E muitas vezes você diz, eu não tenho valor algum. A Bíblia diz que você tem valor para Deus. Palavra de vida eterna. Essas são palavras importantes que você deve adquirir no seu coração, no seu dia a dia. E aí você vai começar a matar os sentidos. Mas eu não consigo ser liberto. Você não vai falar mais isso, porque o libertador está agindo em você e ele foi vivificado no Espírito. Hoje você está sendo vivificado no Espírito. É isso que acontece. Palavra de vida eterna. Eu estou liberto no nome de Jesus, mas não adianta só declarar. Existem pessoas que declaram todos os dias. Declara, abre a janela. Aí diz bom dia, céu, bom dia, sol, bom dia, Deus. E a vida continua do mesmo jeito. Porque não é a declaração que muda a situação. É a forma com que você vive na palavra que vai mudar a sua situação. Viver na palavra é que faz vivificar o teu espírito e mortificar a tua carne. Viver na palavra não é ler a palavra, é meditar nela e viver o que ela está falando. Se ela diz eu não posso fazer, então eu não faço. Se ela diz eu posso fazer, então eu não teimo, eu faço. Viver a palavra é você conseguir ter um agente de Deus dentro de você, que é o Espírito de Deus. Ele age em você. Ele te impulsiona a fazer as coisas. Então, quando você começa a ser vivificado pelo Espírito, você não só quer cura, você quer o curador próximo de você. Você não só quer libertação, você quer o libertador o tempo todo. Você quer falar com ele, você quer ter uma intimidade com ele. Sim, é assim. Mas você quer ser liberta e ao mesmo tempo tá viva no mundo, viva nas coisas da carne. Você quer ter cura e você fica declarando palavras que não são de vida eterna, palavra de morte sobre a sua vida. Há uma inconstância. Você está vivendo na vida dos sentidos ou na vida da carne. Isso é viver na vida carnal. Porque a vida carnal é a vida dos sentidos. Tudo que te leva aos sentidos. Sentidos humanos que eu estou falando, de desejos. Desejos pecaminosos. Desejo de irritação, de raiva, de angústia. Sabe aquele desejo de sentimento de dor? Você está excluindo a vida. Você está excluindo aquele que ressuscitou e agora está vivificado, que é Jesus em você. Você deve deixar tudo isso de lado e começar a deixar o seu coração ser vivificado no nome de Jesus. Creia, portanto, que Jesus quer fazer isso ao seu coração. Ele quer transformar você de verdade, quer te dar liberdade, quer te dar cura.
Então agora mesmo, receba a cura no nome de Jesus. Receba a cura no nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo da cabeça aos pés. Fogo do Espírito Santo da cabeça aos pés. Libertação para você agora. Libertação para você agora. Libertação para o seu esposo e esposa. Libertação para a sua família. Seja liberto agora. Seja liberto agora. Receba a luz agora. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Seja vivificado no Espírito. Seja vivificada no Espírito. Receba a libertação agora. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Creia que Jesus está com você agora. Jesus está aí. O curador está aí. Receba a cura no nome de Jesus. Receba a libertação agora no nome de Jesus. Receba a libertação no nome de Jesus. O libertador está com você. Você que vive a vida de choro, de tristeza, ele está aí com você. Receba a paz em seu coração. Receba a vida em seu coração. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Isso eu oro ao seu coração. Eu oro para a sua vida. No nome poderoso de Jesus. Assim eu oro. No nome poderoso de Jesus. Deus te abençoe.